Olá, mulheres abençoadas, tudo bem com vocês? Voltando da continuação da Bíblia da Mulher, estudo mais devocional. Nós estamos aqui para compartilhar mensagens que venham edificar a sua vida, que venham edificar a sua fé. Hoje nós vamos estar falando sobre o cuidado de Deus para com as mulheres, que venham edificar a sua fé, que você venha crescer. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu gostei, ative o sininho para notificação de cada vídeo postado, você será notificado. Compartilhe, deixe o seu comentário e vamos para esse vídeo. Nós vamos finalizar, já estamos finalizando já o estudo da leitura da Bíblia da Mulher, essa parte da leitura. O estudo, tem muitos estudos ali no decorrer de toda a Bíblia. E conforme vai passando os dias, nós vamos estar separando aqui mensagens também da palavra de Deus e também vamos compartilhar, aproveitando o momento, falando sobre nos aprofundando mais no estudo da Bíblia da Mulher. Vamos compartilhar a palavra de Deus e também o estudo da Bíblia da Mulher. Mas é nessa parte de introdução, de prefácio, nós já estamos finalizando já, olha. Hoje é o cuidado de Deus para com as mulheres. Depois temos mulheres e crianças na narrativa bíblica, para finalizarmos, e aí acabou, que é a leitura, são os prefácios. Depois vai vir o estudo mais aprofundado, que nós vamos estar compartilhando com vocês, juntamente com a palavra de Deus. Que vocês sejam edificadas com essa palavra, no nome de Jesus. Então vamos lá, o cuidado de Deus para com as mulheres. Eta Lineman. Que ela vai estar compartilhando aqui um depoimento dela, muito interessante também, muito edificador. Antes da minha conversão, lutei pela igualdade da mulher no ministério espiritual. Um espinho de amargura estava sempre fincado em meu coração por causa dos assim chamados, entre aspas, irmãos de ministério. Especialmente os que tinham menor capacidade mental e não possuíam outro mérito além de usar calça comprida por sua constituição física. Se minhas realizações não fossem superiores a deles, eu nem ao menos teria sido capaz de manter a minha posição de auxiliar, enquanto meus colegas homens, depois de 1 ou 2 anos, eram promovidos à função de pastor. Nas assembleias gerais, eu me sentia sistematicamente magoada pela falta de polidez de tal irmãos, entre aspas ela coloca, de meu ministério. De um deles, um do grupo todo, dizendo que o problema da mulher no ministério se resolveria, de fato, se cada uma se casasse com um ministro. Isso me feriu duplamente. Teria eu completado um curso teológico, inclusive os 2 exames finais e até mesmo conquistado um doutorado apenas para me colocar na cozinha rodeada, visto que uma porção considerável de homens da minha faixa etária morrera na Segunda Guerra Mundial em campos de batalha na Europa? Minhas queridas irmãs, eu sentia que a luta por direitos iguais para as mulheres tinha sido confiada a mim, bem como a dor que isso me causava. Essa luta terminou quando me converti, porque então eu estava pronta para me submeter à palavra de Deus, mesmo com os princípios que continha sobre a mulher. O sofrimento, porém, ainda não havia terminado. Doeu mais quando um irmão pastor deixou claro às irmãs com arrogância e um comportamento de pachá, que a responsabilidade de todas as mulheres eram trabalhar com as mãos para servir aos irmãos com o seu tempo e recursos. Talvez mais tarde o Senhor viesse a dar às mulheres algum trabalho profético. Que a formação daquele irmão ministro em sua vida cresça, fosse a de cozinheiro, e que essa irmã aqui tivesse obtido um duplo doutorado em teologia e um professorado era um detalhe apenas superficialmente notado.
Mesmo tentando resistir, minha reação foi de rebeldia contra Deus e de profunda depressão por ter sido criada mulher. Assim teria permanecido se Deus não tivesse tomado meu caso pessoalmente. Implorei a Ele para me permitir acabar com essa situação que eu não podia resolver, porque não conseguia encontrar lógica em mim para o papel que Ele, como Criador, havia me designado. Anos depois, entendi que esse papel não era simplesmente o que o irmão ministro tinha prescrito para mim. O fato de Deus ter interferido na vida desse irmão nesse meio tempo é algo a ser citado apenas de passagem. Deus interveio. Ele curou a minha amargura contra o fato de ser mulher. Renovada por sua graça, eu me tornei uma mulher realizada, feliz, satisfeita, cheia de gratidão. Talvez esse não seja o caminho para todas trilharem de maneira igual. Não estou dizendo que Deus tem o mesmo caminho em mente para todas as mulheres, mas quero compartilhar minha experiência como testemunho da graça em minha própria vida. Em meu momento devocional, li Deuteronômio 21, 10, 14. Por meio desse texto que trata da mulher prisioneira de guerra, lido por alto muitas vezes, Deus curou meu coração. Por meio desses versículos em comum, sua preocupação e amor com relação à mulher tornaram-se poderosos. Sem dúvida, em meu coração, sei que essas regras foram dadas em meio à dura realidade de uma criação decaída. A mulher subjugada tornava-se o espólio de guerra para os vencedores. Depois de séculos de experiência cristã, hoje essa tragédia não é mais tão comum. Apesar de ainda recentemente, no século XX, incontáveis mulheres alemãs terem vivenciado a repulsiva experiência de serem deixadas indefesas à mercê de uma inflamada besta vermelha chamada exército. Os povos antigos já seguiam o princípio de que a mulher que se tornasse espólio de guerra poderia ser usada como escrava sexual para o trabalho. Mas Deus deu ao seu povo regulamentos totalmente diferentes que serviram para proteger a dignidade da mulher capturada. Olha que depoimento forte dela aqui. Deus curou o coração dela estava magoado, porque o ministro ali de Deus, ela fala entre aspas, disse que a mulher só servia ali para servir mesmo, para trabalhar na cozinha e servir na cozinha. E ela ali ficou com o coração muito magoado, mas Deus curou o coração dela. Olha que testemunho forte. Então Deus ele usa tanto o homem quanto a mulher. Nós não temos que desvalorizar ninguém. Continuando aqui para finalizarmos. Quando sair, esse é o versículo que ela lia, que ela começou a ler várias vezes em voz alta. No livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 10 ao 14. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vires entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe durante 1 mês. Depois disso, a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixa-la ir por vontade própria. Porém, de nenhuma sorte venderás por dinheiro, nem tratarás mal, pois a tens humilhado. Que doçura e compreensão exalam dessa admoestação. O vitorioso não tinha permissão para avançar sobre a presa de guerra. Ele tinha que decidir entre ficar com ela como trabalhadora ou como esposa. Tudo mais estava descartado. Se ele quisesse tomar como esposa, era advertido a não tratá-la como prisioneira. Deveria providenciar roupas para a mulher, livrar-se das usadas do cativeiro. Deveria também conceder-lhe 1 mês de luto, onde era permitido para ela chorar e livrar-se permitido chorar e lamentar, de acordo com o decoro próprio, por todos os parentes perdidos na guerra. Como Deus conhece nossos sentimentos e como os respeita. Com que grande amor providenciou todos os detalhes para levar a mulher à restauração. A possibilidade de se recuperar por inteiro era-lhe dada.
Ela devia ter a oportunidade de obter uma atitude positiva do seu conquistador, que então provavelmente iria querer tornar-se seu marido. O respeito com que ele tinha de tratá-la tornava o casamento possível, sendo esse o pré-requisito para seu sucesso. Com todo amor e carinho, Deus pessoalmente tornou medidas preventivas para o caso de o casamento não dar certo. Poderiam ser enfrentadas dificuldades específicas por se tratar de casamento entre culturas e nações diferentes. Que forma amorosa Deus usou para proteger a mulher, a fim de que ela não fosse reduzida da posição de esposa para a de escrava. Ele também não permitiu que fosse tratada como objeto com o qual se consegue negociar e ganhar dinheiro. Seu marido não tinha permissão de mandá-la embora, apenas se a respeitasse como pessoa livre, tendo todos os direitos sobre si. Da mesma forma que ele só tinha permissão para aproximar-se dela, respeitando-a como esposa. Só poderia mandá-la embora, respeitando totalmente sua dignidade. Que amor incrível Deus tem pela mulher! Que respeito tem ao nos considerar pessoas de mesmo valor que os homens, a ponto de demonstrar tanto cuidado nesses decretos feitos para nos proteger. Creio que sua preocupação para comigo é tal que ser mulher. Inclusive tudo o que se implica de acordo com a palavra de Deus. Foi algo que ele realizou para o meu próprio bem, uma vez que comecei a aceitar seu decreto em relação a mim, e de ser mulher. Então, aos poucos também me conscientizei do bem que ele tem planejado para mim. Olha que depoimento lindo. Ela foi curada, através da palavra de Deus, dessa palavra que nós vemos em Deuteronômio, esse cuidado específico que Deus tem para com a mulher, o cuidado que ele tem para com as mulheres, ela foi curada. Então que você, mulher, seja curada. Não deixe ninguém te desprezar, não se leve por pensamentos de desprezo. Você é o melhor de Deus. Deus, ele se preocupa com você, ele cuida de você. Há um cuidado específico, amoroso para com as mulheres. Você tem muito valor. Então, homens, valorizem suas mulheres, valorizem suas esposas, porque elas também é uma parte preciosa que Deus ele tem para nós. Que Deus ele tem para a humanidade. Ele criou o homem e ele criou a mulher. Ele criou o homem porque tem uma função importante ali, mas a mulher também tem um papel importante ali. Então Deus ele valoriza ambos. Que você seja abençoado com esta palavra. E nós vamos voltar para finalizar essa parte, mulheres e crianças na narrativa bíblica. Então se valorize mulher e você homem valorize a sua esposa. Se valorize, porque Deus ele nos valoriza. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. No nome de Jesus.